Olá, bem-vindo a mais um Mevan Podcast. E hoje eu estou aqui com um grande amigo, Fernando Pegorini, ele que é não só o presidente da Câmara, né? Mas eu queria hoje apresentar um homem, um jovem cheio, né, de experiência, já carregando aí já há algum tempo na política itajaiense, cargos, né, representações. Nós tivemos aí juntos como vereadores, correligionários, disputamos aí uma campanha junto, no qual o Pegorini foi o coordenador geral, né, Pegorini, na época, né? Mas antes de a gente entrar nos detalhes, eu queria então que o Pegorini desse um alô aí para vocês. Quero deixar um grande abraço a todos que nos assistem aqui, né, no Mevan Podcast, e te deixar um grande abraço mesmo, meu amigo Edson Lapa, pastor Edson Lapa, sempre vereador do município de Itajaí, um grande amigo que eu tive a oportunidade de estar na bancada junto contigo, de aprender muito contigo dentro da Câmara de Vereadores, e nesses dias ainda no Legislativo eu dava um discurso, e um discurso sincero, de amizade, que aprendi muito contigo os valores da família, né? E levo isso para o meu dia a dia com meu filho, com o meu pequeno, né? Sim. E isso me emocionei até naquele momento, porque a gente faz a lembrança, né, daquele período turbulento, que a gente sabe que é uma campanha eleitoral. Então, com muito orgulho, né, eu estive no teu lado e sempre estarei quando a gente for requerido, solicitado por ti, eu sempre estarei aí no teu lado para a gente poder fazer o melhor pela nossa cidade, e eu estou aqui muito honrado de estar aqui na tua presença, meu amigo. Que bom. Bom receber os amigos. Olha só, o Pegorini, ele é não só hoje, né, hoje ele é o chefe do Legislativo, que é o presidente da Câmara de Itajaí, mas ele também é advogado, além de advogado, vereador, foi vereador, né, como registramos há pouco, juntos fizemos de 17 a 20, né, de 2017, 2017 a 2020. 2020, e ali em 2020 nós demos um voo mais alto, né? O Pegorini então não saiu para vereador, eu também não, fui a vice-prefeito, Pegorini coordenou a campanha, bateu na trave, né, Pegorini? Foi por muito pouco, né, o período eleitoral de 2020, nós sabíamos o grande desafio que era, Uhum. mas era um grupo muito bem organizado, né, a nossa bancada, eu, Edson Lapa, o Robson. Nicolas Reis, Uhum. Moraes dos Santos, Robson Coelho, Rubens Angioletti, o Otto Luiz Quintino, nosso grande amigo, entre outros, né, que faziam parte, o Beto Cunha Beto também. Cunha também. Então era uma bancada integrada, né, e uma bancada inteligente, cada um tinha a sua área e nós nos complementávamos. Uhum. Mas era um período de pandemia, a pandemia favoreceu o candidato, o opositor, que era o oponente nosso, era o Vonei Morostoni, e ele estava em uma reeleição, né? Uma reeleição já é difícil tirar. Sim. Quando a gente trata ainda do período de pandemia favorecendo todos os que foram Sim. candidatos à reeleição, né? No estado de Santa Catarina não teve um que perdeu Pois é. reeleição no período de pandemia. Então, o melhor resultado, fui fazer uma pesquisa Uhum. a nível estado, o melhor resultado de opositor àqueles que estavam concorrendo à reeleição foi o de Itajaí. Chegou o mais próximo, perdemos a eleição por 2%. 2%. Muito pouco, né? E no Mas foi uma grande experiência pra e gente. no caso ainda, meu e do Robson, né, a gente era, na verdade, 2 debutantes, né, porque era o primeiro momento na política, a gente entrou na política junto e quase chegamos lá, né.
quase. E eu acho que também isso acabou sendo aí a semente, né, para que agora Robson então chegasse à Sim. prefeitura e toda aquela galera, né, que estava naquele momento ali. Foi plantada a sementinha naquele momento, né, apresentamos o atual prefeito agora, apresentamos naquela oportunidade para a comunidade. Nós sabemos, nós vereadores, né, no meu caso, claro que agora, como eu já é a minha terceira legislatura, Uhum, a gente já fica e principalmente como chefe do poder legislativo, a gente já começa a ter uma visão mais macro, a população num todo conhece mais. uhum, Mas o caso naquela oportunidade ainda o Robson era sim, a primeira e única sim, legislatura, né, dele, uhum, então ainda ele não estava com o nome municipalizado, uhum, né, ele era mais algumas regiões. isso, Então foi a oportunidade de municipalizar o nome dele uhum, e que levou a um bom resultado agora para essa eleição, né, e conseguimos aí um resultado muito positivo, né, que não foi apertado não, né, a gente está falando de 20.000 votos diferença do primeiro uhum, ao concorrente, né, uhum, que era o Osmar Teixeira. sim. Agora também, Pegorino, não posso deixar de registrar aqui, né, a tua força política, né, e como porque poxa, tu, ficasse um período fora, né, e aí tu volta e não só te, elege novamente vereador, como na composição da mesa tu recebe também essa incumbência, né, de presidir a Câmara e sem rasgação de seda, tu sabe que isso é discurso antigo nosso, desse grupo que te conhece, né, que sabe realmente da tua capacidade, da tua competência, e mesmo naquele grupo nosso, nós tendo outros, né, outros advogados, outros operadores do direito, sempre foi unânime, né, o teu conhecimento. Lógico, né, do direito, mas também o próprio regimento da Câmara que tu bem dominavas e às vezes até cooperava, né, Uhum. com o então presidente, né, então, não via, né, e ele já tinha expressado isso pra ele também, eu não via nome melhor para a Câmara do que Fernando Pegorino, né, Obrigado. e chegou lá, né, e eu Obrigado pela deferência, meu amigo. E assim, Lapa, a questão primeiro, disputar uma eleição, retornar ao legislativo é uma eleição mais difícil, uhum, né, ela é diferente. Cada eleição é uma eleição diferente, mas essa, hum, para mim, foi muito diferenciada, né, tu ficar 4 anos fora do controle político, do mandato, e aí agora vamos retornar. Então, o que tu vai, vender para a população, o que que tu vai, uhum, como é que vai ser o papo dessa vez, uhum, se eu já não sou mais novidade? A questão era a experiência mesmo, o que a uhum, gente poderia colocar dentro do legislativo, no dia a dia, e aquilo que, me comprometi durante o período eleitoral, é o que eu tenho trazido aí os dias e para dentro do legislativo e espero que a uhum, comunidade tenha gostado. uhum, É a questão da experiência mesmo, e aí quando tu fala, de estar à frente aqui da presidência da Câmara de Vereadores, isso, por ser advogado, já uhum, me ajuda. uhum, Mas o principal é o controle, entender o regimento interno. Eh, eu sempre falo para todos os vereadores, eh, para um pouquinho, dá uma lida. uhum, Eu praticamente eu como o regimento interno, porque eu uhum, faço muitas leituras, ajudei a fazer a alteração do próprio regimento, uhum, e isso me dá uma certa facilidade para ajudar inclusive na organização dos trabalhos no dia a dia ali da casa. uhum. Então, e fiquei muito feliz, né, que, pela primeira vez na história do legislativo, a eleição foi unânime. Unânime. Unânime para a escolha do meu nome ali para a presidência, inclusive aí quando a gente fala de unanimidade, seja a oposição ou a situação, Uhum, né. E a gente tem tratado realmente com muita como é uma casa democrática, né, a gente tem tratado aí os temas e os trabalhos do legislativo com muita democracia mesmo, uhum, né, respeitando aquilo que está estatuído lá na uhum, na Constituição Federal,
inclusive do ponto de vista também de harmonia dos poderes, né? A gente tem tratado aí com muita harmonia junto ao Poder Executivo, né? E sem criticar a legislatura passada, mas tiveram diversos confrontos do Legislativo diretamente. Sim. E aí eu não falo oposição. A oposição é importante dentro do Legislativo. Agora, a instituição, o Poder Legislativo, a instituição Câmara de Vereadores não pode ser oposição ao Poder Executivo, né? Sob pena de quem vai pagar o pato é a população. Sim. Porque os trabalhos param, né? Aqui a gente conversava ainda sobre um assunto no podcast, no sentido de que o projeto de lei agora vem das agentes de atividade em educação para ser encaminhado para resolução. O Legislativo não tem que parar um projeto dessa magnitude dentro da Câmara de Vereadores. Por quê? A população está pedindo urgentemente mais agentes dentro da educação. Os professores estão extremamente sobrecarregados dentro de sala de aula, estão ficando doentes. E porque não é fácil lidar com uma criança deficiente. E aí eu falo como um pai de uma criança autista, né? A gente já tem dificuldade, tu imagina, o professor fica com uma certa quantidade, ele precisa desse agente para poder dar o auxílio. E da mesma forma como essas crianças precisam também desse agente. Então a Câmara não pode ficar trancando um tipo de projeto nesse sentido, tem que fazer a coisa andar. A gente tem que estar andando em harmonia para o bem da população. Sim, quem perde, como tu bem falou, é a população, é a comunidade, né? Pegorini, eu também percebi que a composição da Câmara hoje como um todo, né, ela é nova, né? É nova, né? E tem alguns que retornaram ao parlamento, né? Como o caso do Maurílio. Agora, é bom essa renovação ou ela já vem também com vícios políticos, partidários? Como é que tu tá lidando com isso, né? Eu sei que tu sempre fosse muito muito democrático mesmo, né? Em todas as ações que a gente fez junto, até mesmo quando o embate era com o executivo, ali tu sempre, coordenasse o nosso grupo de uma forma bem leve e sempre, assertiva, na verdade, né? Tanto que, o nosso grupo cirandava tranquilamente entre o executivo e o legislativo, né? Nos relacionamentos eu me refiro, né? Não no pensamento. Foi bom isso para ti? Vem com vício? Vem sem vício? Acho importante o Legislativo sempre ter essa mescla. Não adianta renovar, às vezes quando eu converso muito com a gente conversa com a população, às vezes, tem que dar uma limpa, tem que tirar tudo. Não. Com experiência, eu entendo que é importante a fila andar, ter um giro, entrar pessoas novas, que vêm com outra mentalidade também, outro gás, mas precisa dos experientes, aqueles que já estão, porque tem certos assuntos, porque os novos às vezes entram, e a gente sente nesse início, muitos são da iniciativa privada, não tem noção da questão constitucional ou da máquina pública, como funciona, né? Então, gera uma certa dificuldade, por isso que é importante ter também quem já está no meio, né, participando. Então, é sempre importante a gente também buscar, eu acho que toda eleição, Itajaí sempre dá umas respostas em urna com relação ao legislativo. Se vocês perceberem, sempre dos 21, agora é 17 vereadores, em torno de 2/3 normalmente renova na Câmara. E eu acho um número razoável, né, e importante, realmente, no legislativo, para que, do ponto de vista de que em torno de 6 a 7 vereadores permanecem até, como eu falo aqui novamente, a experiência, né, para poder auxiliar também os demais, e os demais, inclusive, que estão chegando novos, com novos ares, novas
ideias e, inclusive, aquilo que eles acham que é vicioso e errado, podem também trocar essa experiência para dizer que não querem que seja mais feito isso. Então, sempre tem esse feedback. E essa legislatura, vereador Lapa, eu tenho visto assim resultados muito positivos, Bom. né? E vereadores das diversas ideologias, tem aquele que é mais extrema-direita, tem aquele que é mais centro-direita, tem aquele que é mais centro, tem aquele que é mais centro-esquerda, tem aquele que é extrema-esquerda. E temos que respeitar, né? Teve recentemente um debate que tratava muito fortemente ali sobre a questão, um requerimento na casa, e é polêmico, né? Sobre a questão LGBTI+, e teve diversas opiniões. Claro, a maioria da casa, o nosso povo Itajaí é conservador, né? Então a maioria, mas teve o respeito mútuo. Teve o respeito mútuo, né, sobre as discussões. Mas o nosso público de Itajaí, a gente sabe que ele é conservador, ele é um público que ele vai também mais para a direita, né, e é um público que pensa mais na família, mas houve o respeito mútuo entre os pares e é isso que a gente espera do Legislativo. Pecorino, falasse sobre o número de vereadores, né? Na nossa época era 21, né? Depois ele cai para 17, né? Mas nós sabemos que não existe uma real redução, né, nos valores que são repassados do executivo para manutenção do legislativo. E nós sabemos também que são menos fiscais na rua, né? Que essa é a grande é o grande mote do vereador, né? Por que não, ou não pensaram ainda, ou discute-se isso, em retornar a 21 ou a 20 e tantos, porque eu sei que é por número de habitantes, né, Hum. que se monta a Câmara. Existe essa possibilidade, eu sei que não é algo popular, né, porque quando fala-se em aumentar o número de vereadores, o povo pode pensar que a gente está jogando dinheiro fora, que não precisa, né, mas na verdade esse dinheiro ele já está ali, ele deixa de ser usado, né, para aquele fim de fiscalização, de mais gabinetes, e se sobra, ele volta, né, ele é o duodécimo, né, Sim. e aí é devolvido e é gasto em outras coisas. Então, não se discutiu isso, não se pensa nisso, em retomar de repente a ampliação do número de cadeiras? Eu tenho tranquilidade de defender o que eu sempre defendi, 21 cadeiras, né, dentro do legislativo, porque é o nosso limite constitucional, né, lá nós temos uma tabela na Constituição Federal que fala os municípios, aí vai falando de tantos mil habitantes, para até tantos vereadores. O caso de Itajaí é o município que chega até 300 mil habitantes, né, que nós não chegamos nisso, mas podemos chegar até 21 vereadores. Se ultrapassar os 300 mil habitantes, aí vai para um patamar maior. Agora eu não me lembro se é 26, eu acho que é por aí. Mas eu defendo tranquilamente que o modelo de 21, nós fomos vereadores com 21, né? Na época, é um modelo, para mim, ideal para a cidade, porque Itajaí não faz sentido. Lá atrás, quando eu era ainda pequenininho, Itajaí já teve 21 vereadores, de repente diminuiu para 12. E o município está crescendo a demanda, né? Automaticamente a gente estava falando naquela época 100 mil habitantes, hoje a gente está chegando a quase 300 mil habitantes. E a cidade está crescendo, aumentando bairros. Aqui a gente não tinha um Santa Regina, Santa Regina já, a gente está falando aqui que é a terceira, quarta maior bairro já da cidade, em nível população. Então não existia isso no passado, né? Agora, recentemente, são mais demandas, mais problemas que vão surgindo no dia a dia,
e automaticamente nós precisamos de mais agentes políticos. Então, eu sou um defensor disso, né? Precisamos amadurecer, claro, entre os pares para entender a cabeça dos demais, e se há essa possibilidade de a gente aumentar esse controle político dentro do município de Itajaí, mas a minha defesa particular é para 21. Eu defendo que 21 cadeiras, e aí é bem na fala, né, sempre vereador Edson Lapa. Constitucionalmente também, 6% da receita do município vai para a Câmara de Vereadores. Seja com 17 ou 21, vai a mesma receita para a Câmara. Justamente. Então, é um custo-benefício do que a gente está falando. Custo-benefício para a população. É mais agentes trabalhando em prol da população. Tem aqui bairros que às vezes não estão assistidos porque não fizeram vereador. Por quê? Porque nós temos 17 vereadores e nós estamos tratando aqui de um município aqui que já tem 30 e poucos bairros. Então não tem às vezes um vereador que é da localidade. E isso dificulta um pouco mais. Não que o Pegorini só vai trabalhar para o bairro Fazenda porque ele é da Fazenda. Claro que eu trabalho para todo o município, mas eu, como sou morador ali, a comunidade vai na minha casa. Sim. Eu estou transitando naturalmente, todos os dias eu tenho que passar por lá, e aí já a comunidade acaba tendo essa aproximação maior, né, do vereador da localidade. Então, eu penso que a gente precisa avançar mais esse assunto e mudar essa realidade aí do legislativo. Eu voto contigo. Então Ô Pegorini, mas eu queria resgatar um pouco também né, porque quem te assiste agora, né, apesar da tua juventude, né, não sabe o quanto tu já rodasse na vida política, né, em esferas específicas, né. Eu queria resgatar um pouco disso. E dos momentos que me trouxeram aqui, que o nosso diretor, né, trouxe, foi justamente a tua caminhada no movimento estudantil, né, sim. nas juventudes partidárias, e que isso acaba te preparando para essa vida pública de hoje, né. Então a gente queria que tu falasse um pouquinho sobre a trajetória no DCE, na OAB Jovem, na Juventude Progressista do Partido Progressista do PP, né, partido de direita, né, apesar de ser progressista, né, mas é na verdade de direita, e cargos técnicos que tu já passasse, né? Bom, Lapa, em torno de 20 anos eu tenho já de vida pública, né? E isso comecei lá atrás. Primeiro vamos falar, antes de falar vida pública em cargos e mandato, né? Eu tenho em torno de 20 anos, mas vamos falar lá da origem, né? O que me fez participar. Claro, a minha família, eu já tenho uma veia política. Meu avô, né? O vô Arthur Pereira, infelizmente faleceu ano passado, mas teve uma ótima passagem por aqui, né? 99 anos. Uau! Então, agora no mês de agosto ele faria 100 anos, né? E então teve uma ótima passagem. Ele sempre foi muito articulado politicamente. A minha mãe, meu pai também já tem essa veia política, mas o que me levou mesmo, até então eu não tinha interesse a participar diretamente da política, mas o movimento estudantil, quando eu fui para a universidade, o curso de Direito, eu fui ser estagiário do Diretório Acadêmico do curso de Direito, na Univale. E nessa de ser estagiário, eu sempre tive essa coisa de querer ajudar os outros. Sempre. Eu não tinha motivação política alguma. E aí eu acabei trabalhando mais do que a diretoria. E aí os acadêmicos começaram a me enxergar como uma liderança. Até eles diziam: ô presidente, eu não sou presidente, sou estagiário do diretório. E aí, quando começou a surgir a eleição do diretório, os meus amigos: não, tu tem que ser o presidente, tu tem que vir candidato, pô, tu ajuda tanto todo mundo, tu tens ideias, pô, tu é muito para frente. E eu não, 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 não. E no final pediram tanto por mim que tá bom, eu vou participar mais na condição de vice-presidente. Fui candidato a vice-presidente, ganhamos a eleição, conseguimos fazer uma ótima gestão. O Rafael de Jesus foi até o presidente na época, hoje grande amigo, advogado também.
E aí eu vim para a reeleição, ali de vice fui ser o presidente do Diretório Acadêmico do Curso de Direito da Univale, desembargador Henrique da Silva Fontes, que foi uma grande escola da política para mim. Dali, Lapa, eu comecei a participar da juventude progressista, do Partido Progressista, né? Que ali eu comecei, o próprio pessoal do movimento estudantil, eu comecei a levar para a juventude progressista. Eu era presidente municipal, fui por 3 vezes consecutivo presidente municipal, fui presidente estadual da juventude e do Diretório Nacional. E ali eu comecei já a pegar gosto pela coisa. Dali eu não quis comandar o Diretório Central dos Estudantes, nunca tive muita vaidade. E o meu secretário-geral aqui no diretório, eu acabei trabalhando para ele ser o presidente do DCE. Para encurtar a história, de 24 centros acadêmicos, nós já tínhamos o controle de 22 do nosso grupo político, né, dentro da universidade. E dali começou a surgir: Pegorini, vamos para a vida pública, participar como candidato. Dali eu comecei, a primeira experiência que eu tive na vida pública, fui ser assessor do então deputado Jandir Bellini, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, lá em 2006. E dali, né, por isso que eu digo que eu tenho aí uns 20 anos, quase 20 anos, né, 18 para 19 aí, de vida pública. Passei pela assessoria de deputado, depois fui para a prefeitura municipal. Como eu era muito integrado à política pública para o jovem, que é o que eu defendia, eu era um líder do movimento estudantil, eu criei o projeto para criar a diretoria para assuntos da juventude na prefeitura. Fui ser o diretor para assuntos da juventude da prefeitura municipal, eu era o diretor mais jovem, com 21 anos, eu já estava ali tocando a diretoria. Eu me destaquei, fui um dos que mais captei recurso federal, fizemos o Projovem Urbano, Projovem Trabalhador, programa de bolsas. Na minha época funcionava em torno de 900 a 1.000 bolsas de estudo. Trabalhamos isso da melhor forma possível e organizamos dentro do Executivo Municipal. E dali eu fui para a autarquia, o Semasa, cheguei a ser secretário interino da criança, do adolescente e da juventude municipal. E aí eu fui ser candidato a primeira vez. Eu era um perfil mais de bastidor, de organização, mas me levaram aí a pedido novamente, né, insistência dos meus amigos, da população. Eu vim candidato a vereador em 2012. Fiquei ali na suplência, com 1.083 votos, mas ali eu acabei tendo um espaço, 2 anos e meio como vereador, e me destaquei sendo líder do governo, num momento bem difícil do governo do Jandir, e aprendi, foi um momento que eu mais aprendi na política. A liderança do governo, quando você abraça, né, o líder do governo, ele precisa entender como funciona a máquina. Então eu fui aprendi demais naquele período, 1 ano e meio, estudei como é que funciona mesmo a máquina pública, e aquilo me deu muita bagagem. Em seguida, eu quase fui candidato a prefeito, mas foi o Dr. João Paulo, e vim para a reeleição, fui o mais votado da bancada, né, do Partido Progressista. E aí eu participei com Vossa Excelência da bancada de oposição na Câmara de Vereadores, podendo contribuir também com a cidade de outra forma. Na eleição de 2020 não fui candidato, quase que nós fomos juntos. Quase que eu fui candidato a prefeito, e você, meu amigo, nós tínhamos um projeto em conjunto para ser prefeito e vice, né? Mas o bom Deus abriu também os nossos olhos e pude enxergar uma opção melhor para a cidade, que era o Robson Coelho, com a Edson Lapa também de vice no município. Tive a hombridade e tenho muito orgulho, né, e aprendi muito com aquele processo eleitoral, em que pese perdemos, ganhamos, só demorou um pouquinho, né? Demorou um pouquinho mais. Demorou um pouquinho, mas ganhamos a eleição agora.
Mas foi um momento de grande aprendizado para a minha vida política, né? Um dos maiores. E ter coordenado uma campanha daquela magnitude foi. E tenho aprendido aí cada vez mais contigo, com os demais, né, membros que a gente anda no dia a dia. E é mais ou menos isso, a minha história política. A gente tem bastante coisa. Fui presidente também da Comissão de Jovem Advogado na OAB, eu sempre fui muito participativo em tudo. Fui presidente fundador do Conselho Municipal da Juventude, ajudamos a criar o Conselho Municipal e hoje, né, vereador novamente e presidente do Poder Legislativo Municipal. Então, espero contribuir mais. Então, Pegorini, a gente vê, né, que o Pegorini não é um cara que cai de paraquedas na vida pública, né? É uma construção, né? Então, assim, dentro da fé que temos, isso para nós é um chamado. Tu tens um chamado para a vida pública, um chamado para a política, e eu bem sei também que a tua família é uma família da fé, né? Sim. Teu avô, não foi teu avô que Sim. doou terreno para... Minha avó, meu avô, né? Para fazer igreja, né? lá na fazendinha. Isso. Então existe também um legado já, né, que vem dos teus ancestrais aí, e que vem te habilitando, né, Sim. te despertando, né. Tu não sabia, mas casualmente fosse te apaixonando, na verdade, pelo teu chamado, que é a vida pública, política, e que certamente não vai terminar somente com esse tempo agora de presidir a Câmara, né. Acredito que o Senhor tem para ti ainda muito na vida pública, na política itajaiense, né, porque o teu coração queima aqui por Itajaí. Com certeza. E assim, ó, eu tinha mais um monte de pergunta para fazer, Pegorini, mas o nosso Mas a minha história era longa. Não, eu pensei que era só 10 anos, mas 20 anos. E então, mas aí a gente vamos ficar no compromisso de voltar uma segunda vez, e a gente dá sequência então a esse bate-papo gostoso, né. É importante que o itajaiense conheça quem está, né, porque hoje tu é o líder ali, né, tu é o chefe do legislativo, né. Então tu é o cara que está com a batuta na mão, na verdade, Sim. tu é o maestro. E é bom te conhecer, saber quem é esse menino da fazenda, da fazendinha, né, que hoje está nesse cargo, o maior cargo do nosso legislativo aqui na cidade. Eu queria abrir a palavra, né, para ti fazer tuas considerações finais e a gente se despedir. Lapa, meu grande amigo, né, quero agradecer aqui de estar aqui no Mevan Podcast, de a gente poder conversar um pouquinho, falar um pouquinho da minha história, de a gente poder falar de assuntos pertinentes também da nossa Itajaí. E é tudo isso mesmo que o senhor falou, né? Sou da fé, minha família, né, já vem das origens do meu avô, da minha avó, né, que também eram evangélicos, né, já estão falecidos, né, um carinho, um amor que a gente sempre teve, né, por eles, e deixaram um legado, né, inclusive uma igreja que foi feita, que até hoje existe, né, lá na fazendinha, foi através de um terreno doado ali pela minha avó, pelo meu avô. E enquanto eu tiver saúde e o nosso Senhor quiser que eu continue na vida pública e o povo também de Itajaí, com certeza eu vou continuar, porque eu adoro isso, adoro ajudar o próximo, adoro resolver problema e estaremos aqui em todas as oportunidades que for chamado também para a gente fazer esse bate-papo gostoso, né, e principalmente na tua presença, fico muito feliz. Boa. Obrigado, meu amigo. Pegorini, já vamos ficar alinhados assim, ó, vamos fazer um outro momento para a gente falar sobre o que tu tens feito dentro da Câmara, e eu sei que tu tens revolucionado essa casa, né, e a gente queria saber então um pouco mais disso também, e fica para um próximo episódio então da gente, Combinado. tá bom? Combinado. Desde já agradeço a disposição, porque eu sei que também a tua agenda não é fácil, né, é muito compromisso, é muita responsabilidade, e tu abrir esse espaço para nós, realmente a gente vê o carinho que tu tens por essa casa também. Tá? Com certeza. E você, querido irmão, que nos acompanhou até agora, não deixe de marcar seus amigos, enviar o link, falar sobre o Mevan Podcast. E te espero no próximo episódio. Deus abençoe.